Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esteja conosco em mais esta gravação que vamos fazer, nos iluminando e nos dando a sua luz, a tua graça, para que pela nossa boca só falemos aquilo que estiver da tua vontade, Senhor. Me ilumine a mim e a todos aqueles irmãos que vão ouvir aquilo que está no coração da igreja, aquilo que está na doutrina de 2000 anos da Santa Igreja Católica. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu peço a você já se inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, me ajude a evangelizar, coloque aí nos grupos, nas redes sociais, para que mais pessoas possam nos ajudar a que esse canal possa crescer e se fortalecer cada vez mais, ok? Então, gente, nós nos propomos, além do estudo bíblico e do catecismo, a fazer a vida dos santos, que para nós são modelos de vida. Então a igreja quer que a gente imite a vida dos santos, que a gente imitando a vida dos santos, nós estamos imitando o próprio Jesus, ok? Então, gente, hoje eu vou falar de um santo a vida dele é muito, que nos dá uma vontade muito grande de ser missionário. O que é um missionário? Pregar a palavra de Deus, pregar Jesus Cristo, não importa onde tenhamos que ir. Esse santo, ele foi até os confins do mundo para poder pregar o Evangelho de Jesus. Inclusive, ele nem voltou, ele saiu, ele nasceu na Espanha, ele vivia na Itália, mas depois que ele saiu para pregar a palavra de Deus, ele nunca mais voltou. Então, gente, que nós tenhamos esse amor à pregação, levar o nome de Cristo àquelas pessoas que ainda não o conhecem. É o que o Papa Francisco vem muito pedindo, desde que ele assumiu a igreja, que seja uma igreja em saída. Não fique só dentro da igreja. Rezar é muito importante, mas não basta ficar só dentro da igreja rezando. Temos que levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Então, eu estou falando, inclusive, o Papa escolheu o nome dele em homenagem a um dos homenageados, é esse que nós vamos falar dele hoje. A gente sabe que o Papa, ele escolhe um nome quando é eleito. Quando o Papa é eleito, ok? Todo mundo, para quem não sabe como que é feita uma eleição papal, é o chamado conclave. Conclave quer dizer conchave, ok? Os cardeais se reúnem fechado, não pode ter nenhuma interferência, eles ficam ali fechados, ok? E ali, entre eles fazem um sorteio, e desse sorteio, quem tem 1/3 de voto é eleito Papa, ok? Quando não é eleito Papa, fica a fumaça preta. Quando o Papa é eleito, fumaça branca. E quando é eleito Papa, então se pergunta para essa pessoa que foi eleita, primeiro se ele aceita, ok? Ele dizendo que sim, que aceita, aí ele vai ser revestido com as vestes papais e ele vai escolher um nome para ele ser chamado.
geralmente ele não escolhe o próprio nome de batismo, ok? Todos eles escolhem um nome. Isso, gente, vem lá da Bíblia, isso é bíblico, tá? Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó, né, de São Paulo, de São Pedro. Então, a mudança de nome na Bíblia significa uma missão. As freiras também, quando vão para um convento, mudam de nome. Não quer dizer que o nome da pessoa seja uma coisa ruim, não, nada disso. Mas é um costume que a igreja tem, tá? Que Deus está dando uma nova missão para aquela pessoa. E o primeiro papa que mudou de nome, ele tinha um nome de um deus pagão chamado Minerva. Então ele pediu para mudar de nome e ele mudou na época, que agora não vou me lembrar qual foi o nome que ele escolheu. E daí para frente os papas mudaram de nome, ok? Escolheram mudar de nome. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele escolheu Francisco para homenagear dois santos. São Francisco de Assis, que nós fizemos um vídeo aí já no canal sobre ele, foi no dia agora 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais queridos pela igreja, não é? E o segundo o segundo santo que o Papa Francisco quis homenagear é esse santo que eu vou falar dele hoje, São Francisco Xavier. Talvez você já deve ter ouvido falar, ou né, aqui no Brasil, ele até que não é muito conhecido não, mas ele é muito conhecido lá fora, porque foi um grande santo, um grande missionário da igreja. Então eu quero contar aqui um pouco da sua vida, ok? Então hoje nós vamos falar sobre São Francisco Xavier, ok? Ele nasceu na época na época mais conturbada da igreja, que foi a época da Reforma Protestante. Ele nasceu em 1506, a Reforma foi em 1517. Então, quando começou a Reforma Protestante, ele tinha 11 anos, mas ele continuou firme na igreja, firme na Santa Igreja Católica, na doutrina católica, continuou muito fervoroso e ele participou da maior congregação da igreja, que é a chamada dos chamados jesuítas, a Companhia de Jesus, que foi fundada por um amigo dele, chamado Santo Inácio de Loyola, que eu também já fiz um vídeo sobre Santo Inácio de Loyola aí. Tá aí no canal se você quiser ver. Os jesuítas é a maior congregação da igreja. Quando ela foi inaugurada, ela foi inaugurada para combater, né, a Reforma Protestante na época, a chamada Contra-Reforma, não é? E os missionários se espalharam, inclusive aqui no Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, com Pedro Álvares Cabral veio com 17 sacerdotes para o Brasil, celebraram a primeira missa aqui no Brasil, que foi chamada de Terra de Santa Cruz. Eu até gostaria que tivesse continuado esse nome. Brasil também é bonito, mas eu gostaria muito mais que tivesse continuado esse nome Terra de Santa Cruz, muito mais bonito. Então, os missionários jesuítas vieram para o Brasil, inclusive São José de Anchieta, primeiro veio o padre Manuel da Nóbrega, e depois São José de Anchieta, que eu também já fiz um vídeo sobre ele aí, tá aí no canal. Foi um homem extraordinário, converteu muitos índios, que eram canibais, inclusive batizou muitos índios, e depois, quando ele morreu, os índios carregaram ele até o corpo dele para ser sepultado. Olha só o que é um santo, tá vendo? E São Francisco Xavier, ele também quis ser missionário. Então, os jesuítas, eles se espalharam por vários lugares, ok? Assim como vieram para o Brasil, uma parte, São Francisco foi para o Oriente. Ele foi para a Índia, para o Japão, e ele ia para a China. Ele só não foi para a China porque ele morreu antes de chegar na China. Então, isso tudo nós vamos falar aí. Então, vamos falar um pouco sobre a vida
desse extraordinário homem de Deus que foi São Francisco Xavier, ok? Ele se chamava Francisco de Jesus e Xavier. Ele nasceu no castelo de Xavier, na Espanha. Então ele era espanhol, ok? Ele nasceu na Espanha. Correspondendo às expectativas dos nobres pais, ele estudou na prestigiosa Universidade Parisiense. Então, ele nasceu na Espanha, mas ele estudou na Universidade de Paris, que tinha sido fundada pela própria Igreja Católica, a Sorbonne. Todas as primeiras universidades foram fundadas pela Igreja Católica. Muita gente não sabe disso. A maioria só sabe falar mal da igreja, mas as coisas boas que a igreja fez, ninguém fala. Então São Francisco Xavier, ele foi estudar em Paris, porque os pais dele tinham dinheiro. Ele nasceu numa família que tinha dinheiro, tinha bens, então puderam custear, quiseram dar a ele uma boa instrução. Então ele foi estudar em Paris. E lá, interessante, ele conheceu duas pessoas, tá? Ele teve a felicidade de viver cara a cara, convivendo no mesmo quarto de pensão com Pedro Favre, que, como ele, se tornou jesuíta. Então, tanto ele quanto esse companheiro dele de quarto se tornaram jesuítas, essa congregação que eu expliquei no começo, ok? E esse Pedro Fabre, ele foi beatificado pela igreja. Ele hoje é beatificado, tá? E com outros estudantes, já bastante velho, ele conheceu Santo Inácio de Loyola, que foi quem fundou a congregação dos jesuítas. Então, Santo Inácio de Loyola também estudou, já velho, na Universidade de Paris, Sorbonne, e ali ele conheceu São Francisco Xavier e esse Pedro Favre, que hoje é beato, foi beatificado pela igreja, ainda não foi canonizado. Qual a diferença do beato para o santo? O beato, né, o primeiro milagre reconhecido pela igreja é beato. O segundo milagre é considerado santo. O beato, ele pode ser cultuado na sua terra, onde ele nasceu. O santo, ele pode ser cultuado pela igreja inteira, ok? Mas ele já está no céu intercedendo por nós, ok? Tanto o beato quanto o santo, tá bom? Santo Inácio falou sobre São Francisco Xavier. Olha o depoimento que Santo Inácio de Loyola deu sobre São Francisco Xavier. Sempre, gente, um santo falando do outro. Eu já expliquei que sempre, não é? Eles eram amigos e eles sempre falavam alguma coisa, né? Alguma virtude do outro. Isso é importante porque hoje a gente só fala mal do outro, né? Você já percebeu que a gente só fala mal das pessoas? Até dentro da igreja, até dos padres mesmo, dos papas. A gente falava mal do Papa Bento XVI, agora a gente fala mal do Papa Francisco, né? A gente fala mal do padre, do bispo, a gente só sabe falar mal. Agora, das coisas boas que eles fazem, a gente não fala, não é? Tudo de bom que essas pessoas fazem, que a igreja faz, ninguém fala nada. Agora, se faz alguma coisa errada, porque somos humanos, aí todo mundo vem, a mídia vem, as redes sociais vêm e falam mal. Já perceberam isso? Então, naquela época era diferente. As pessoas elogiavam as virtudes do outro. Hoje não. Hoje só querem, né, falar mal do outro. Não é verdade? Então, Santo Inácio de Loyola falou sobre São Francisco Xavier. Coração tão grande e alma tão nobre, disse ele, não se satisfazia com efêmeras honras terrenas. Então, Santo Inácio falando de São Francisco Xavier, que ele não queria glória terrena, ele queria a glória do céu.
Então, gente, os santos, eles nunca se exaltavam, eles sempre se humilhavam. A humildade dos santos, e que é uma virtude, a humildade. Quem que foi o mais humilde dos homens? Foi Jesus. Quem foi a mulher mais humilde? Foi Maria, tanto que ela fala lá no Evangelho. O Senhor, por que Deus escolheu Maria para ser sua mãe? Porque ele olhou para a humildade da sua serva, está lá na Bíblia, Lucas capítulo 1. Então, gente, se a gente quiser alcançar a santidade, nós temos que buscar ser humildes. Mas nós somos muito orgulhosos, nós queremos ser mais do que os outros. Por isso que a gente fala mal do outro. Então, olha que coisa bonita que falou Santo Inácio de Loyola sobre São Francisco Xavier. A sua ambição era a glória que dura para sempre. Olha que coisa bonita. Então ele buscava, como diz São Paulo, as coisas do alto. Colossenses 3:1. Buscai as coisas do alto, onde Deus, onde Jesus está sentado à direita do Pai. Então a gente tem que buscar o céu. O nosso lugar é o céu. Isso aqui, gente, é passageiro. Não adianta querer buscar a glória da terra. O único diploma que você tem que ter orgulho dele é o batismo, que vai te levar para o céu. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Você pode ter vários diplomas na sua casa, de doutorado disso, mas você não vai levar nada. Tudo que você tem, você vai perder. Tudo. Muito mal a roupa do corpo você vai levar. Por isso que alguns santos queriam ser enterrados sem roupa, sem nada. Então, gente, nós temos que buscar a glória do céu. Tudo isso é acréscimo, como diz Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto será dado em acréscimo, para a gente viver, bem aqui nesse mundo. Mas nós temos que buscar o céu. Lá é o nosso lugar. É isso que faziam os santos. No dia da Assunção de Nossa Senhora, de 1534, na cripta da igreja de Montmartre, São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola e mais 5 companheiros se consagraram a Deus, fazendo voto de absoluta pobreza, e decidiram ir à Terra Santa para de lá iniciarem a sua obra missionária. Olha que coisa bonita. Então, eles se consagraram a Deus, fizeram voto de pobreza. A gente sabe que as congregações fazem 3 votos: obediência, castidade e pobreza, obediência e castidade. Obediência à igreja e castidade. Então ali eles se consagraram a Deus e ali eles decidiram ser missionários. Cada um foi para um canto para evangelizar os povos, aqueles que ainda não conheciam Jesus. Tá? Então eles queriam ir para a Terra Santa. O primeiro lugar que eles queriam visitar era a Terra Santa. Decidiram para lá iniciar a sua obra missionária, colocando-se para tudo sob a inteira disposição do Papa. Olha aí, tá vendo, gente? A diferença dos santos. E olha a época que eles estavam vivendo. 1534. Ou seja, já tinha a reforma protestante. Lutero já tinha separado da igreja, que foi 1517. Enquanto Lutero separou da igreja, rasgou a bula pontifícia do Papa em praça pública e começou a chamar o Papa até de anticristo, olha a diferença do santo para aquele que é herege. Ele, antes de fazer qualquer coisa da sua obra, os dois, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, se colocaram à disposição do Papa. Falaram para ele: nós queremos começar uma obra missionária, mas queremos em comunhão com o Papa, que é o sucessor de Pedro. Então, gente, nada na igreja pode ser feito sem a autorização, sem a bênção, o aval do Santo Padre. Por isso que nós temos o Papa, é o nosso fator de unidade. Isso que nos dá a alegria de sermos católicos. Graças a Deus, sempre foi assim e sempre vai ser assim, até Jesus voltar. Nós temos um líder. É claro, gente, que o nosso líder é Cristo. Mas Jesus é o nosso líder espiritual. Mas Jesus deixou o nosso líder aqui na terra para nos guiar.
senão vira bagunça. Num regime normal é assim, não é verdade? Todos nós temos que ter um prefeito na cidade, um governador no estado, um presidente naquele país, não é verdade? Um diretor no colégio, no quartel tem que ter lá o comandante, marinha, exército, aeronáutica, tudo, gente, na vida tem aquele que comanda. E por que na igreja não tem que ser assim? Eu tenho que fazer o que eu quero. Não, está errado. Por isso que Jesus colocou Pedro, o Papa. E os santos sempre foram obedientes ao Papa. Jamais, né, foram hereges, como infelizmente aconteceu com o senhor Lutero. Tá? Então olha a diferença de um herege para um santo. Tá vendo? Por isso que o Papa Francisco escolheu esses dois santos. São Francisco de Assis, que foi lá conversar com o Papa Inocêncio III. Já fiz um vídeo sobre ele explicando, para começar a congregação dos franciscanos, tá, até hoje. E os jesuítas a mesma coisa, continua até hoje. Mas por que continua até hoje? Porque tem a bênção de Deus e tem o aval do Papa. Então toda a congregação da igreja tem que ter aval do Papa. Ok? Ordenados presbíteros, ou seja, padres. Então Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier foram ordenados padres, né? Que a palavra correta é presbítero, como eu já expliquei aqui várias vezes. Foram ordenados presbíteros em Veneza, na Itália, ok? E evaporada a perspectiva da Terra Santa, tomaram o caminho de Roma, onde São Francisco colaborou com Santo Inácio na relação da constituição da Companhia de Jesus. Então, antes deles irem se separar para cada um ir para o seu canto, eles fizeram a constituição dos jesuítas. Toda congregação ela tem uma constituição. O Brasil não tem uma constituição? É tudo aquilo que a congregação pode ou não pode fazer. Ok? Então toda congregação tem a sua constituição. E aquele que participa, né, tem que obedecer à Constituição, como nós temos que obedecer também. É uma pena que a maioria não obedece aqui no Brasil, não é verdade? Continuando aí. Aos 35 anos teve início a grande aventura para São Francisco. Então, aí agora com 35 anos ele começou a sua obra missionária. A convite do rei de Portugal, que era muito católico na época, foi escolhido missionário e legado pontifício, ou seja, do Papa. Então o Papa autorizou a missão dele ser missionário e evangelizar, não é, esses lugares que eu já falei, para colônias portuguesas nas ilhas orientais. Então ele foi lá para as ilhas orientais, no Oriente, para evangelizar aqueles, podemos dizer, pagãos. Eram pagãos, não eram cristãos. Assim como São José de Anchieta, quando chegou no Brasil, evangelizou os índios, que eram o quê? Canibais, matou muitos padres e bispos, comiam a carne deles. Mas São José de Anchieta conseguiu batizar e converter os índios. E São Francisco Xavier vai fazer a mesma coisa lá no Oriente, com os pagãos lá. Claro que lá eles não eram canibais, mas não eram cristãos, eram pagãos. Ok? Primeiro ele foi para a cidade de Goa. Foi o centro da sua atividade missionária, que se irradiou por uma área tão vasta que seria excepcional até com os atuais meios de comunicação. Olha que interessante, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio. Ó, tudo no gogó. Converteu só no gogó. Tá vendo? Em 10 anos, percorreu a Índia. Gente, a Índia não é cristã, é hindu. Lá é onde viveu também Santa Teresa de Calcutá, que eu já fiz um vídeo aqui sobre ela. Ela também atuou lá na Índia. Então, antes dela, São Francisco Xavier já tinha ido para lá, para evangelizar aquele povo lá,
que adora até a gente lá, até a vaca é uma deusa. Eu não estou brincando quando eu falo isso, as pessoas já acham que é brincadeira. Na Índia a vaca é uma deusa. Tanto, uma vez o padre Léo, né, falou que o presidente Lula na época tinha ido na Índia. Aí disse que o presidente pediu lá uma carne de vaca. Falei, gente, lá na Índia não tem, lá na Índia eles não comem vaca igual que nós comemos, não. A Índia lá é uma deusa. A Índia não, a vaca. Então disse que o Lula chegou lá e pediu, eu quero uma carne de vaca. Então quer dizer, lá é verdade, não estou brincando não. É sério. Então, gente, São Francisco Xavier chegou lá na Índia, começou a evangelizar os indianos. A Málaga, que é uma cidade lá do Oriente, as Moluscas e as ilhas ainda no estado selvagem. Se não encontrar um barco, eu irei a nado. Olha o que ele disse quando ele chegou na Índia. Se eu não encontrar um barco para mim poder ir evangelizar, eu vou nadando. Tá vendo? Interessante. Dizia São Francisco e acrescentava: se naquelas ilhas estivessem minas de ouro, os cristãos lá se precipitariam, mas não existem senão almas para serem salvas, e foi. Então ele viu que ali as pessoas precisavam de salvação. Então o que ele fez? Começou a pregar e a batizar muitos pagãos ali naquela área ali. Após 4 anos de atividade missionária nessas ilhas, embarcou para o Japão. Hoje, gente, graças a Deus, aquela área ali da Ásia está tendo muito aumento de cristãos ali. Sabia disso? Mas antigamente, na época de São Francisco, não era assim, não. Era poucos cristãos nessa... Porque ali, a religião ali é o budismo. Só você ver. No Japão, na Coreia, fora o comunismo, na China. Nesses países lá é o budismo e o comunismo que reinam ali. Hoje, graças a Deus, está tendo um aumento muito grande de cristãos nesses lugares. Graças a Deus. Na Europa está caindo. Mas diz que na África e na Ásia está aumentando. Graças a Deus. Mas naquela época não. Eram pouquíssimos cristãos. Então São Francisco Xavier foi um dos primeiros a evangelizar o Japão. Então ele chegou, né, ao Japão, onde, em meio a dificuldades intensas, estabeleceu o primeiro núcleo de cristãos. Olha só, o primeiro núcleo de cristãos no Japão foi com São Francisco Xavier, um santo católico. Tá vendo? Então, essas coisas, você já viu isso aí na mídia? Você já viu alguém falar sobre isso? Os missionários que foram arriscando as suas vidas nesses lugares, né? Foram os primeiros que chegaram, assim como foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil, também foram os primeiros que chegou no Japão, os missionários jesuítas. Isso ninguém fala. Seu zelo não conhecia descanso. Do Japão já olhava para a China. A China, gente, é um dos lugares mais populosos do mundo. Todos nós sabemos disso. Mas a China sempre foi comunista. E continua até hoje. Hoje é rara a abertura que a China dá para entrar o cristianismo. Dá pouca brecha. Mas nessa época a brecha era zero. Então ele estava até correndo risco. Porque os comunistas, eles não eram fáceis, não. Leia o livro negro do comunismo, leia esse livro. O livro negro do comunismo. Você vai entender o que eu estou falando. Quantos que eles mataram? Não é só na China, não. Em vários lugares. Cuba. Todos esses lugares aí onde o comunismo, né, dominava e domina até hoje. Então, ele foi para a Índia, depois foi para o Japão e ele já estava de olho na China. Retornou ao mar, chegou a Singapura,
e foi a 150 quilômetros de Cantão, o grande porto chinês. Então ele chegou de Singapura, ele chegou aí para o porto da China, que fica a 150 quilômetros da China. Ok? Então a intenção dele era ir para a China, evangelizar a China. Na ilha de Sanchao, aguardando uma embarcação que o levasse à China, caiu gravemente enfermo. Então por que ele não foi para lá? Porque ele ficou doente. Naquela época, gente, os santos eles tinham uma saúde muito frágil. É só você ver uma Santa Teresinha, uma Santa Teresa d'Ávila, um São Tomás de Aquino, Santo Antônio. Eles queriam evangelizar, mas eles tinham a saúde muito frágil. Naquela época, né, as doenças não tinham cura como tinham hoje. Eles pegavam muitas doenças, tuberculose, malária. Eles pegavam várias doenças. Dizem que até São Paulo, aquele espinho na carne, era uma malária que São Paulo... Não, isso aí, gente, não é uma certeza. Só alguns estudiosos que acham isso. Que aquele espinho na carne de São Paulo, aquela doença dele, era uma malária que ele pegou. Então, gente, nessa época os santos, eles queriam evangelizar, mas eles tinham uma saúde muito frágil. Então ele caiu gravemente enfermo. Com ele estava um jovem chinês que o guiava. Então ele já tinha arrumado até um guia chinês para levar ele para a China. Talvez Deus até o preservou de não ir para lá e morrer, porque talvez iam matar ele lá. E Deus falou: não, você vai, né? Tá bom, você já evangelizou o Japão, você já evangelizou a Índia, então não vou deixar você ir para a China não, que eles vão te matar lá. Isso é opinião minha, tá? Isso aí não tá aqui na biografia dele não, isso é minha opinião. Deus preservou de matarem ele lá na China. Tá? Então ele tinha um guia que estava para guiar ele. Morreu à beira-mar no dia 3 de dezembro de 1552, aos 46 anos de idade. Tá vendo? Morreu novo. Tinha administrado o batismo a mais de 30 mil convertidos. Olha que coisa extraordinária, gente. Então ele batizou mais de 30 mil asiáticos, né? Indianos, japoneses, né? Todas essas cidades que ele evangelizou, ele batizou 30 mil cristãos, pagãos, que depois se tornaram cristãos. E depois dele, os outros missionários, né? Inclusive Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Nós já fizemos aí um vídeo sobre ela. Gente, para encerrar, eu quero contar uma história linda que tem sobre São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. Os dois que eram muito amigos, se conheceram lá na universidade que eu falei, na França, em Sorbonne. Os dois fizeram juntos a Constituição dos Jesuítas, depois se separaram, cada um foi para um canto evangelizar, eles eram missionários. E São Francisco Xavier foi lá para a Índia, não é? E quando ele estava lá na Índia, indo para o Japão, ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola estava, se eu não me engano, na Itália. Eu acho que ele estava na Itália. E ele lá da Índia, ele mandou uma carta para Santo Inácio de Loyola, que era muito amigo dele. Né? Estudaram juntos, fundaram praticamente juntos a Companhia de Jesus. Então eles eram muito amigos, eram irmãos, né? Foram ordenados juntos, padres, presbíteros. Então eles, né, com muita tristeza, eles tiveram que se separar, porque cada um foi para um lado. Então ele mandou uma carta para Santo Inácio de Loyola, onde ele dizia uma coisa extraordinária. Muitos perguntam se no céu nós vamos nos encontrar no céu. Muitos católicos têm essa dúvida, e eu confesso que eu também tinha muito essa dúvida. Era uma das dúvidas que eu tinha quando eu comecei a me interessar pela religião, pela Bíblia, pela igreja. É uma das
uma das coisas que ficava na minha cabeça. Será que eu vou encontrar meu pai lá? Será que eu vou encontrar minha mãe? Será que eu vou encontrar minha família? Né, as pessoas que eu me relacionei aqui nesse mundo, tantos amigos. Será que eu vou encontrar essas pessoas no céu? Eu tinha essa dúvida, porque a Bíblia não fala nada. Se você pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala se a gente vai conhecer, não vai conhecer. A única coisa que o Apocalipse fala é que no céu não tem tristeza. Ninguém vai ficar triste no céu. Mas se a gente vai conhecer, não vai conhecer, eu não sei. Outra coisa que a Bíblia fala, não vai ter parentesco no céu. Por isso que o casamento ele acaba na morte. Por quê? Porque a minha esposa, vamos supor que eu fosse casado, a minha esposa no céu não vai ser minha mulher, vai ser minha irmã. Por quê? Porque no céu não tem casamento. O casamento é para essa vida. Morreu, acaba o casamento. Então todos seremos irmãos. Então será que nós vamos nos conhecer? A igreja, né, porque isso a Bíblia não fala, mas a igreja fala. A tradição da igreja fala e a igreja ensina que nós vamos sim nos conhecer. Quem for para o céu, lógico. Nós vamos, claro, gente, que a igreja ensina que a nossa maior atração vai ser Deus, claro. Porque Deus é o artista principal. Então a gente vai ter aquela visão de Deus que a igreja chama de visão beatífica. Eu vou ver Deus face a face, cara a cara. Então a nossa maior atração vai ser Deus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos conviver com aquelas pessoas no céu. Claro que vamos. Tá? Mas como que eu comecei a entender isso? Pelos ensinamentos da igreja e os ensinamentos de muitos santos. Muitos santos falaram sobre isso. Santo Agostinho falou sobre isso. São Tomás de Aquino falou sobre isso. E São Francisco Xavier também falou disso. Ele mandou uma carta para Santo Inácio de Loyola em que dizia assim, olha que coisa linda: meu irmão, meu amigo, eu sei que nunca mais eu vou te ver nesta vida. Por quê? Porque ele foi para lá e ele não voltou. São Francisco Xavier, ele se separou de Santo Inácio de Loyola. Então ele foi lá para a Índia e ele ficou, Santo Inácio de Loyola ficou na Itália. E de lá ele não voltou mais. Nós vimos aí, ele morreu lá. Né? Morreu lá quase chegando na China. Então ele nunca mais voltou para cá, ele foi enterrado lá mesmo. Então, ele antes, né, de ir de um lugar para o outro, ele mandou essa carta para Santo Inácio de Loyola. Ele já estava pressentindo que ele não ia mais ver, né, o amigo dele e que ia morrer. Então, os santos tinham muito isso, né? Pressentiam que iam morrer. Então ele mandou essa carta para o amigo dele, para o irmão dele, né, que não é irmão de sangue, mas é irmão, né, Santo Inácio de Loyola, onde ele falou essas palavras: meu amigo e meu irmão, nessa vida eu sei que nunca mais eu vou te ver, mas lá no céu, quando a gente chegar lá no céu, eu vou te dar um abraço e esse abraço vai ser para sempre. Olha que coisa maravilhosa, até me arrepio. Então, gente, essa é a esperança de quem viveu nesta vida para Deus e que depois vai conquistar a vida eterna no céu. Então, se você viver para Deus aqui, você não só vai ver a Deus, como a Bíblia diz, mas você também vai ver aquelas pessoas que também forem santas como você. Claro, para isso, as pessoas têm que também ir para o céu junto com você, claro. Né? Que se a pessoa for para o inferno, aí não adianta, aí você não vai ver elas. Tá? E nenhum de nós sabemos quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas se a pessoa for para o céu, com certeza a gente vai poder nos reencontrar. Isso, gente, é o que nos dá a certeza e a esperança, a fé e a esperança. Então, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser de Cristo também por isso, para a gente ver Deus e que a gente possa também ter a graça de um dia nos encontrar lá no céu e poder nos abraçar, como disse São Francisco Xavier. Gente, isso é lindo demais. Isso, além da fé, nos dá uma esperança e nos dá vontade de ser cristão, de lutar pelo reino de Deus. Porque aqui a gente vive pouco tempo com as pessoas, mas lá não, como diz São Francisco. Lá eu vou te dar um abraço que vai ser para sempre, porque lá é a vida eterna. Entenderam? Então, gente, isso é maravilhoso. Só os santos mesmo para nos ensinarem essas coisas maravilhosas. Amém?
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.